Olá, bem-vindo ao curso de formação de educadores cristãos promovido pela Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Jamel Lopes, eu sou psicólogo clínico, atuando já há quase 30 anos, sou autor do livro Psicologia Pastoral e estou agora junto com você para darmos início a este curso. E tomamos por base uma coleção que escrevemos sobre educação cristã. Nós temos 4 volumes, o livro Educação Cristã, ou os Fundamentos da Educação Cristã. Nós temos o livro Didática e Prática de Ensino, e nós temos Psicologia e Liderança Cristã e Introdução à Teologia Sistemática. Para você acompanhar este curso, é importante que você adquira esta coleção, basta você ligar para a academia e já reservar o seu kit para poder acompanhar este curso e poder desenvolver mais o seu conhecimento na área da educação cristã. Hoje nós iremos abordar o tema específico, os desafios da educação cristã na atualidade. Eu diria que o maior desafio hoje que temos da educação cristã é fazer com que a educação cristã ela seja cristã. Porque hoje nós vivemos em meio a um aglomerado de conhecimentos, de informações e muitos sem fundamentos bíblicos que têm entrado nas igrejas e algumas pessoas têm repetido determinadas coisas e isso tem sido um grande problema quando se trata da educação cristã, principalmente a base que é o ensino para a criança. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, e eu gostaria de repetir, de ler esse texto bíblico para você, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Observe a ênfase que é dada ao ensino da palavra de Deus. Quando a mensagem era direcionada aos pais. Naquela época, toda a formação, todo o ensino, ele era feito de forma oral. E os pais tinham o compromisso, o dever de ensinar os seus filhos, e isso passando o conhecimento sobre Deus de geração a geração. Mas o que me chama a atenção primeiro é que o texto mostra um direcionamento primeiro a palavra ser implementada na mente e no coração dos pais, ou seja, aquele que vai ensinar, a palavra precisa primeiro estar no seu coração. E diz: hoje te ordeno, que te ordeno hoje estarão no teu coração. Então eu não vou poder ensinar, eu não consigo ensinar, se de repente eu não aplico isso primeiramente a mim. Isso cabe ao professor, aquele que é um educador cristão. Então eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso ter a palavra, ter este conhecimento e aplicar a minha própria vida para poder ensinar aos outros. E em seguida diz: tu as inculcarás. O inculcar tem a ver com o repetir, repetir, repetir. Observamos isso muito na questão do uso da propaganda, vemos a influência que se tem da mídia na questão da propaganda, da venda. Então existe realmente esse método de se inculcar. E de tanto você ouvir algo e ter repetido, 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 aquilo começa a se transformar como verdade para a pessoa. E aí o texto diz mais: inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Observe que o inculcar é isso, você fala e continua falando, e você insiste, e você continua repetindo. E depois mais: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então,
A palavra, ela precisa ser posta diante do aluno o tempo inteiro, porque hoje, essa geração digital, tem realmente a informação na sua mão, na palma da sua mão. Então, eles recebem uma gama de informações o tempo inteiro. E nós, o que estamos fazendo, inclusive em relação ao uso da tecnologia para alcançar essa geração? Nós precisamos alcançar uma geração digital usando também métodos digitais. Educar não significa apenas instruir, transmitir conhecimentos ou comunicar conteúdos. A nobre tarefa da educação vai além do simples ato de passar informação ou instrução. E isso é muito importante, porque às vezes nós estamos preocupados apenas com o conteúdo, mas é muito importante levar a uma vivência, a vivência da fé. Então, a verdadeira instrução, o verdadeiro ensino, ele se dá a partir do momento que há uma transformação de vida, e não apenas alcançar o intelecto. A psique humana, a alma, ela é formada de intelecto, sentimento e vontade. Ou seja, nós, através da alma, pensamos, sentimos, agimos. Muitas vezes nós alcançamos apenas a área do intelecto. Então, a área cognitiva, a área do pensamento, eu faço a pessoa pensar. Mas é muito importante não só alcançar o intelecto dela, não só que ela pense, mas é importante que ela sinta, que ela vivencie. Então, quando eu aplico a palavra e levo o meu aluno a uma vivência, aí sim, agora eu estou não só implantando na mente dele, mas também no coração dele. E a partir daí, isso irá influenciar nas suas decisões, nas suas escolhas, que é a área da vontade, o que o leva, de fato, à ação. A educação, no sentido mais amplo, abrange todos os passos e processos pelo qual uma criança se transforma gradativamente em um adulto inteligente e bem desenvolvido. Então, observamos, a educação, ela abrange todos os passos pelo qual a criança ela vai se transformando gradativamente. Então, o processo educativo, principalmente na infância, ele ajuda na formação. Por que é importante ensinar lá atrás? Primeiro, a criança, porque ela está numa fase de formação. É como um campo fértil que ali é plantado, de fato, as sementes. E essas sementes, elas irão germinar, irão se crescer, irão produzir frutos. E os frutos nós vemos isso posteriormente. Por isso que Provérbios capítulo 22 nos diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então é importante observarmos o ensino lá atrás, porque você ajuda nesse processo de formação, um processo de formação. Então é importante a igreja ela pensar na educação. A Bíblia, ela dá bastante ênfase à educação. É muito importante tomarmos por base a palavra de Deus. A expressão ensinar, ela é ressaltada nas Escrituras de maneira consistente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então você vai ver ali o vocábulo, o ensinar está presente no Antigo e Novo Testamento. Isso nos faz ver a importância e o valor do ensino sistemático da palavra de Deus. Então isso deve, de fato, ser feito. Hoje, infelizmente, algumas igrejas não têm dado muita ênfase à questão do ensino, mas essa é a base. E nós vamos ver, dentro da questão dos desafios, está em realmente a falha do ensino em casa. E a igreja é, de fato, um meio importante e necessário para que este ensino ele seja consolidado. Então, quando analisamos o valor da educação cristã, observamos que o mais importante não está no modelo de educação adotado, mas na aplicação da educação pautada nos princípios bíblicos. Então, a Bíblia, ela precisa ser sempre o manual de instrução, ser o guia, ser, na verdade, o parâmetro para realmente se ensinar valores, os valores morais, os valores espirituais. Então, a Bíblia, inclusive, ela precisa ser trabalhada
desde a mais tenra infância, e em todas as faixas etárias, sendo mostrado o valor da palavra de Deus. A Bíblia precisa ser apresentada como um livro diferente dos demais livros. É um livro que não é um livro comum, é um livro especial. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém as palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. Então deve ser ensinado isso com ênfase e mostrar sempre para o aluno a importância deste livro. É tão interessante quando nós analisamos o valor da Bíblia, porque basta você analisar que a Bíblia era, na verdade, uma coleção de livros. Por isso que o termo Bíblia, o Biblion, significa coleção de livros pequenos. Então, é uma coleção de livros. E livros que foram escritos num espaço de aproximadamente 1.500, 1.600 anos. Então, do primeiro ao último livro. Então, na verdade, algo assim fantástico. Como é que um livro se consegue juntar numa sequência livros escritos em épocas tão diferentes. Mas o que é fantástico é que, apesar da Bíblia ter sido escrita num espaço de tempo tão longo, ela não se contradiz. É um livro que se complementa. Por quê? Porque ele foi direcionado, ele foi inspirado por Deus. E isso tem que ser tratado e trabalhado com os alunos. Mostrar que a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores, inspirados por Deus. Imagina o que é você combinar a cabeça de 40 pessoas diferentes e isso agregar e não haver realmente choques entre o que eles falaram. Então isso só sendo algo direcionado. E é o que aconteceu, a Bíblia foi inspirada, por isso que ela não se contradiz. A Bíblia é um livro que não envelhece. É interessante, o meu primeiro livro que eu publiquei foi Seu Filho Adolescente e Você. E quando eu me formei em psicologia, isso em 1991, então, em 1992, eu iniciei um grupo, aliás, 2 grupos de pais, onde nós discutimos sobre a adolescência. E eu levava textos, e ali nós discutimos, os pais falavam sobre as angústias, as preocupações que tinham com seus filhos. E ali, esses encontros originou o primeiro livro, intitulado Seu Filho Adolescente e Você. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Depois eu publiquei Aprendendo a Lidar com Adolescente, que foi um livro escrito para líderes. E em seguida, 2 anos depois, eu publiquei Abrindo o Jogo com o Adolescente, onde eu respondo perguntas diversas sobre os problemas da adolescência. Esses livros foram escritos na década de 90. E é muito interessante que hoje, os problemas do adolescente da atualidade é muito diferente. Então, aquele livro que eu escrevi em 94, depois 96 e 98, esses livros eles estão praticamente ultrapassados. Porque se viu para aquela geração, mas já não serve para essa geração, porque os problemas são outros. Então, ou seja, em tão pouco tempo, o meu livro envelheceu. E eu precisaria agora reescrever com a nova linguagem. Mas a Bíblia não. A Bíblia não envelhece. A Bíblia é um livro sempre atual. Isso é fantástico. É isso que o professor ele precisa passar e mostrar. A Bíblia é um livro singular. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, mostrar essa autoridade da Bíblia Sagrada. Então, a educação cristã ela tem que ser pautada nos princípios bíblicos, tem que ser ensinado a Bíblia, a palavra de Deus, porque é isto que fará a diferença na vida do aluno. A necessidade de ensino bíblico hoje isso é muito importante. As igrejas precisam
ter organizado um departamento de educação cristã. Algumas igrejas usam a escola bíblica dominical, mas isso é muito amplo. Você pode ter muitas outras atividades, cursos, palestras, treinamentos dentro da área da educação cristã. Pode ter estudos bíblicos, escolas bíblicas de obreiro, escolas bíblicas de férias e tantas outras coisas voltadas para o departamento de ensino da igreja. Então, a educação cristã, ela é muito importante e ela é necessária porque ela vai desenvolver uma consciência que orienta a conduta do cristão à luz da palavra de Deus. É aí que o apóstolo Paulo, ele mostra toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, observamos aqui o valor, a importância da palavra de Deus e o ensino bíblico na igreja. Nós vamos resgatar isto, porque com a tecnologia, as pessoas elas começaram a desviar a sua atenção para o celular, para as redes sociais, e hoje, inclusive, a falta dentro de casa do culto doméstico, a orientação no lar da palavra de Deus. Mas nós sofremos um desafio muito grande, desafios do mundo contemporâneo. Eu, inclusive, comento isso aqui nesse livro, na página 29 desse livro, eu abordo sobre esse desafio, falando primeiro da desestrutura da família. Esse é o primeiro desafio, porque hoje, infelizmente, a família ela vem perdendo o seu papel como agente educador. Eu costumo colocar que até meados dos anos 80, ou início dos anos 80, as instituições, elas viviam, de certo modo, protegidas. As instituições, elas viviam como que numa redoma. Então, quando eu falo as instituições responsáveis pela educação, e o que eu chamo de tríade da educação, que seria a família, a escola, a igreja. Então, repetindo, a tríade da educação, a família, a escola, a igreja. Então, essas três instituições têm um papel fundamental no processo educativo. E essas instituições, elas viviam, de certo modo, numa redoma. O que um pai dissesse em casa era lei. Por quê? Havia um respeito muito grande pela figura paterna, inclusive aquele modelo familiar que era a família patriarcal. Então, o líder da família, o chefe da família, ele falou, havia obediência. Dificilmente o filho iria contestar o seu pai. A escola, a mesma coisa, a figura do professor. O professor era o mestre, o professor era respeitado, o professor era reverenciado. E então, muito diferente da realidade de hoje, que se o professor iria abordar o aluno, se ele repreender o aluno, esse aluno vem bater no professor, jogar cadeira em cima do professor, vem agredir o professor. E, inclusive, hoje, infelizmente, alguns pais corroboram para isso, até incentivam, porque vem para a escola brigar com a escola, se houve algum tipo de repreensão para o seu filho. Então, hoje a gente observa que também a escola, ela sofre uma mudança muito grande. Então, o professor hoje já não tem mais aquele papel que tinha há alguns anos. E a igreja, por exemplo, a figura pastoral. O pastor na igreja era uma autoridade. O que o pastor dissesse no púlpito era lei, dificilmente era contestado pelos seus membros. Mas o que aconteceu? O que mudou a partir da década de 80? É justamente o acesso à informação. Com a tecnologia, e aí nós entramos no mundo digital, então as pessoas passaram a ter mais informação. Aí vem, por exemplo, a TV, vem as novelas, vem os filmes, aí vem os programas de auditório, programas de humor, e etc. E daí veio a internet, as redes sociais, enfim, e automaticamente, hoje, há uma influência muito forte desses meios de comunicação e informações, de tal modo que um filho, ele ouve o seu pai dizer que isso é errado, que isso não deve, enfim, houve instrução em casa, mas ao mesmo tempo ele vai aqui e vê nas redes sociais, ele vai no YouTube, ele vai ver vídeos e tudo mais, ele vai comparar o que ele está ouvindo, o que ele está vendo, assistindo, com o que o pai colocou.
Ele vai pôr em xeque a autoridade do seu pai. Isso acontece com a igreja, acontece com o professor. Então, automaticamente, as pessoas, elas têm excesso de informação. E esse excesso, ele trouxe, de fato, um prejuízo muito grande. E essas instituições perderam a força. Então, no caso da família, a família, ela passa a perder o seu papel, ela vem perdendo o seu papel como agente educador. Eu, como profissional, como psicólogo, tenho uma clínica, faço atendimento e vejo quantos pais me procuram completamente perdidos, desorientados. Pais que não sabem o que fazer com seus filhos. Eu estou falando de crianças, de adolescentes, a ponto de um pai, certa vez, chorando na minha sala, ele diz: pastor, eu não sei o que fazer com meu filho, ele tem 14 anos. Eu não sei se amarro, se eu bato, não sei o que fazer mais, eu já fiz de tudo, certo? Mas ele sai, madrugada, ele usava drogas, ele praticava pequenos furtos, enfim, e o menino criado dentro da igreja. Ele diz: em que eu falhei, pastor? O que eu errei? Eu criei ele na igreja, na escola dominical, enfim, em que eu falhei? Então, eu vejo que muitos pais já não conseguem mais lidar, não sabem mais pôr limites para os seus filhos e estão tendo dificuldade. Outra coisa é o índice muito elevado de divórcios. Então, hoje, infelizmente, as pessoas se separam com muita facilidade. Vivemos na era do descartável. As coisas são feitas não mais para durar. As coisas são feitas para serem substituídas. Então, antigamente você comprava, digamos, um carro e ele durava. Você comprava, sei lá, um eletrodoméstico, durava. Hoje em dia as coisas são feitas exatamente para não durar, para que haja, de fato, um consumo maior. Infelizmente, isso também está acontecendo em relação aos casamentos. As pessoas já se casam já pensando em separar-se lá na frente. E o que é, assim, triste é que casamentos de longas datas, de repente, estão sendo desfeitos. E isso é lamentável, lastimável. Por quê? Porque nós entramos na era do descartável, infelizmente. E a separação, principalmente em lares ou casamentos que têm crianças, isso realmente é um desastre. É uma situação muito difícil, muito complicada. Então, hoje as famílias elas estão passando por essa dificuldade. E, obviamente, tanto a questão do problema da tecnologia, da questão da informação e essa perda de fato, de foco em relação à palavra de Deus, nós temos o problema da separação, que isso gera problemas sérios, afetivos, emocionais, muito graves dentro das famílias. Então, hoje, a família está perdendo esse papel como agente educador. Então, você imagina realmente assim, a falta em relação ao ensino bíblico. Então, quando a base deve ser dada em casa, e se essa base não é dada em casa, realmente há um vácuo aí, há uma falta muito grande que precisa ser preenchida. Aí nós temos a segunda instituição, que seria a escola. Quantas vezes nós ouvimos pregações em relação a isso? E até mesmo quando se trata de ideologias política-partidárias, onde se fala da educação, e que a educação vai mudar e tudo mais. Então nós tínhamos, inclusive, eu cito aqui na página 30 do livro, você pode acompanhar aqui, quando o Vitor Hugo, ele colocava o seguinte: abrir uma escola é fechar uma prisão. Isso lá na década de 80 se pensava dessa forma. Desde que o Vitor Hugo ele escreveu isso, já se passaram décadas. E quantas escolas, centenas e talvez milhares de escolas foram construídas nesse país. Entretanto, a população carcerária, ela mais que quadruplicou desde essa época para cá. Então, observa-se que a escola também falhou, a escola também fracassou, a escola não conseguiu. Ao contrário, a escola, infelizmente, está promovendo uma deseducação, certo? Com ideologia de gênero e tantas outras coisas mais. E aí resta uma esperança, que é a terceira instituição, que é a igreja. E eu destaco aqui, hoje, a indiferença da igreja. A igreja, ao meu ver, é a única instituição frente a essa realidade capaz de mudar essa realidade ou essa situação. Eu diria que a igreja é a grande esperança. Mas, infelizmente, algumas igrejas elas estão alheias a essa realidade.
Mas você que está participando deste curso, você pode ser um agente de mudança, você pode ser um agente de transformação, você pode influenciar pessoas. Você procurou este curso porque você se interessa pela educação cristã. Então você pode ser esse agente usado por Deus para mudar essa realidade, para conscientizar as pessoas, para mostrar que a igreja ela tem um papel fundamental na educação cristã, que a igreja pode mudar essa realidade, porque é a única instituição capaz de mudar essa realidade. E aí onde entra a importância, o valor da palavra de Deus. Então, a igreja, com o trabalho da educação cristã, ela é fundamental. Então, eu vejo que nós vivemos um desafio muito grande e a igreja precisa acordar, precisa despertar para o ensino bíblico da palavra de Deus. Se formos capazes de perceber o verdadeiro papel da igreja na terra, poderemos de fato mudar o mundo. Viu o quanto é profundo isso? Se formos capazes de perceber o verdadeiro papel da igreja na terra, poderemos de fato mudar o mundo. Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide e ensinai. Então, o Senhor, Ele nos comissionou, Ele nos chamou para a obra do ensino da palavra de Deus. E você é esse agente de transformação. Você é essa pessoa que pode ser usado por Deus para mudar esta realidade. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula. E eu gostaria, mais uma vez, de lhe apresentar a coleção de educação cristã. E você pode agora mesmo ligar para a Academia de Pregadores e adquirir esta coleção. São 4 livros: Psicologia e Liderança Cristã, Didática e Prática de Ensino. Nós vamos comentar cada um desses livros. A Educação Cristã, nós estamos aqui nesse primeiro livro, e a Introdução à Teologia Sistemática. Então vai ser muito importante, porque você, com esse material, você vai enriquecer os seus conhecimentos em relação a o nosso tema, a este curso que você está realizando em relação à formação de educadores cristãos. Que Deus abençoe, um forte abraço e eu espero você na nossa próxima aula.